Joe, e aí, pessoal, o que vocês me falam, hein? Essa fala é importante, Joe. Vamos trazer aqui. Trazemos um debate tão importante. Ouvindo a fala do secretário, professor Cleiton, ele disse que o contrato ele tem que resguardar o interesse público. E eu chamou muito a minha atenção, porque o Samuel aqui do Minas Arena, ele fala a respeito de um símbolo de identidade. O Minas Arena está quebrando esse símbolo de identidade de Minas Gerais. Está quebrando. Sabe por quê, Samuel? Com todo respeito à sua pessoa, mas aqui eu falo da empresa. O Mineirão, quando você fala de símbolo de identidade, ele é um estádio de futebol. Ele foi feito para jogar bola. Ele não foi feito para casa de show. Quando você mostra os números ali, você mostra claramente, a diferença é gritante. Por quê? A prioridade é quase 3 a 4 vezes maiores shows do que futebol. Você acabou de mostrar ali. E não tem como você argumentar isso. Então, eu queria perguntar para você assim, como que os times de Minas vão ter condições de jogar futebol com um gramado nessa situação? Isso aqui foi um jogo que teve no Mineirão logo após 2018. Eu vou continuar perguntando para você o seguinte, você disse também, que eu anotei aqui, que o interesse do Minas Arena é resguardar a receita dos clubes. Mentira. Se fosse realmente resguardar a receita dos clubes, tivemos agora há pouco uma final do Campeonato Mineiro que não foi feita no Mineirão. Vocês estão quebrando o símbolo da identidade de Minas Gerais. E dizer para você, quando eu falei com a fala do secretário, que é de interesse público resguardar o contrato, o Mineirão não é do Minas Arena. O Mineirão é do povo mineiro. O Mineirão é do Cruzeiro, do Atlético e do América. O Mineirão não é de vocês. Então, o que for tangente a essa casa aqui para poder fiscalizar, nós vamos fiscalizar por mais audiências públicas. Se for necessário abrir uma CPI, tem que abrir, porque vocês não vão fazer o povo de Minas mais de bobo. Isso não tem condição. Não tem condição. E aí, eu queria dizer para você o seguinte, se não está dando conta de gerir da forma como precisa gerir, pelo que eu ouvi no contrato aqui, o pessoal está reclamando que teve só 3 jogos esse ano, são 66 jogos, se eu não estiver enganado, me corrijam, por ano. Como que vocês vão atingir essa meta até o final do ano, sendo que essa perspectiva está cada vez pior? Agora eu queria fazer uma pergunta, eu queria que você me respondesse. Essa pergunta aqui, ela me intriga muito, sabe por quê? Foi até colocado no roteiro, que o pessoal passou para nós. Se o dinheiro está caindo todo mês, qual o incentivo do Minas Arena em realizar eventos e jogos, sendo que o Estado paga de uma forma ou outra um valor todo mês? Isso é um absurdo, isso já foi tentado ser refeito pelo Estado, sendo que administrações passadas, haja lucro ou não, o Estado tem que garantir isso aí para o Minas Arena. Então a gente precisa rever esse contrato, isso precisa ser investigado mesmo, e vou dizer para você aqui, o que for de competência dessa casa, o Minas Arena não vai quebrar a identidade do Mineirão, que nós vamos para cima de vocês, e o Mineirão é do povo mineiro. Obrigado, presidente, pela segunda palavra. Concedo a palavra ao deputado Douglas Melo. Vai falar da tribuna? Vai falar da tribuna? Vai falar da tribuna? Você vai ficar perto de mim, né? Oi, gente, eu estou no meu 3º mandato de deputado, né, e acho que aqui cada um pode ter um posicionamento, né, cada um aqui é eleito pelo povo e age de uma forma, mas eu não vou aqui falar daquilo que eu não acredito e daquilo que eu acho que não vai acontecer. Eu, no meu 3º mandato aqui nessa casa, eu já acompanhei debate do Mineirão por diversas vezes. E o Mineirão já deve ter ajudado a eleger muita gente aqui nessa casa. E gente que depois foi eleita e não fez nada para resolver. Então, eu tenho algumas paixões. E na minha vida o Cruzeiro é uma delas. O que é que eu posso dizer aqui? Acho que os deputados que estão nessa casa podem concordar comigo. Para mim seria até muito cômodo
eu defender que o Cruzeiro continuasse lá em Sete Lagoas, cidade que, inclusive, o retrospecto de onde o Cruzeiro já passou, e quero aqui pedir uma parte da imprensa que, quando o Cruzeiro for lá, não fale que o gramado está ruim, não fale que a cidade está ruim, por quê? Quando o Cruzeiro vai para lá é porque aqui não tem a solução. E a gente de Sete Lagoas, aqueles que torcem para o Cruzeiro, respeitam o Cruzeiro e abrem as portas. Então eu poderia defender, mas não. Eu posso defender que lá seja a segunda casa. A primeira casa é um Mineirão. E eu acho que nós temos aqui, gente, que encontrar uma solução que realmente funcione. Eu participei na época que o deputado Irã Barbosa, ele estava propondo aqui uma CPI. Foi a mesma discussão. A mesma discussão. E aí falaram, né, que era um absurdo, tudo estava acontecendo. Eu, particularmente, acho o contrato que foi feito com a Minas Arena péssimo. É péssimo. Só que a gente também aqui não pode iludir a torcida. Eu sou um deputado de terceiro mandato, não adianta eu ficar aqui jogando para a galera e amanhã a gente não dá em nada. Nós temos que tratar esse assunto com a seriedade e a verdade que merece, porque senão, ano que vem, lavar o Cruzeiro sem casa de novo. E, inclusive, ô Sérgio, eu quero aqui te parabenizar, porque você lida com emoções. E eu, outro dia, estava lá defendendo o Ronaldo. Não tem relação nenhuma com o Ronaldo, mas eu falei. Quem dera se a gente tivesse sido tão bravo quando eles estavam afundando o Cruzeiro. O Ronaldo, pelo menos, foi o cara que foi lá e tirou o Cruzeiro do buraco. Se vai dar certo esse ano ou não, não sei, mas eu vou continuar torcendo para o Cruzeiro. Só que eu quero falar uma coisa, gente. É muito sério o que aconteceu lá no passado. E na época, não sei se o Atlético teria interesse, mas eu não era deputado ainda. Como que nós ficamos calados vendo o governo do estado entregar o nosso estádio para uma empresa? O contrato, ele realmente é péssimo. Só que nós estamos discutindo de novo um assunto, por exemplo, os números que foram apresentados aqui pela Minas Arena. Eu acho que o contrato, ele é tão ruim, mas tão ruim, que além da Minas Arena, ela está num estado cômodo hoje, porque para a Minas Arena, tendo o jogo ou não tendo, o estado está ajudando ela, o dinheiro está lá caindo. Fazer show virou um ótimo negócio. Só que ela está com um contrato embaixo do braço, que alguém deu o contrato para ela, e na época, nós mineiros vimos o nosso estádio ser entregue e ninguém falou nada, gente. E eu posso estar errado. Nós temos a promotoria, o Ministério Público veio aqui hoje. A Advocacia Geral do Estado está aqui. Você sabe o que eu lamento? Que, para mim, pode abrir CPI, pode chamar o debate que for, mas dificilmente, juridicamente, eles vão conseguir derrubar o contrato que foi feito com a Minas Arena. Vocês sabem por quê? Porque foi muito bem amarrado na época. E o pior, naquela época, eu fico me perguntando por que que Cruzeiro e Atlético, é claro, gente, que vai da vontade dos clubes, por que que eles não falaram assim, passem o estádio então pra gente, porque nós é que sabemos administrar esse negócio. Deixaram entregar para uma empresa, e o pior, e eu estou falando para vocês aqui, no futuro está tudo gravado, vocês me corrijam se eu estiver enganado, dificilmente alguém vai conseguir derrubar esse contrato, porque na época participaram da negociação, o Ministério Público viu, o Judiciário viu, a Assembleia viu, a Advocacia Geral do Estado viu. Então, se tinha irregularidade, ela teria que ser sanada, mas se o contrato foi assinado, e a gente está aqui hoje discutindo tanto tempo depois, é porque não tinha irregularidade. E eu estou falando isso, sabe por quê, gente? Porque eu sou cruzeirense e eu quero que o Cruzeiro volte a jogar no Mineirão. Mas eu vou falar uma coisa aqui e depois o governador me corrija se eu estiver errado. Eu acho que nós temos que achar a solução. Mas, para mim, hoje, quem pode resolver esse imbróglio se chama governador Romeu Zema. Sabe por quê? Eu duvido. Tomara que a Minas Arena amanhã me surpreenda, mas pelo que eu vi até hoje, a Minas Arena, ela não está afim de abaixar um centavo para nós não, gente. Ela não vai abaixar para o governo do estado, ela não vai abaixar para o Cruzeiro, não vai abaixar para o Atlético. Então eu acho, secretário, e eu confio que o governador resolva isso para a gente, se o governador não chegar e falar, olha, o governo do estado consegue fazer isso, a gente vai ter de novo muita discussão nessa casa. A Minas Arena vai continuar com o contrato dela que está amparado juridicamente e o Cruzeiro não vai resolver o seu problema. Então, eu quero aqui só dar uma dica.
Aqui, e se ela não está cumprindo, essa casa, Ministério Público, todos os órgãos, eles vão fazer cumprir. Agora, mas além de cumprir, gente, mas aqui, então eu quero só finalizar para vocês pegarem a minha ideia. E eu quero que vocês saibam que eu quero resolver essa situação e, por mim, não precisava nem ter reformado o Mineirão. Se fosse para passar para uma empresa... Se fosse, gente, para passar para uma empresa que continuasse como estava no passado. Agora, gente, então, gente, o que eu acho que tem que acontecer? O governo do Estado, já que ele é a parte hoje que tem a solução, e acho que a Minas Arena, esqueci o nome do representante da Minas Arena, o Samuel, eu acho, gente, eu vou dar uma dica aqui e acho que a Minas Arena pode absorver. A Minas Arena deveria encontrar, junto com o governo do Estado, uma solução, porque a Minas Arena também precisa do governo do Estado e da Assembleia. E acho que quando vocês precisarem de nós, nós estaremos aqui como parceiros. Mas, neste momento, por mais que vocês tenham um contrato, façam um acordo com o governo do Estado. Eu sei que vocês não vão abrir mão do que vocês recebem. E eu sei também que se não for o governador, não vai resolver. Mas... eu acho que se vier uma proposta para vocês agora, pensem que se o Cruzeiro amanhã tiver uma outra casa, por mais que vocês recebam do Estado todo mês o valor de vocês, vocês vão perder o principal produto. Porque o Gustavo Lima pode levar o boteco para lá, o Skank pode finalizar lá a sua carreira, pode ser o Milton Nascimento, mas aquilo foi construído com o dinheiro do povo mineiro para jogar futebol. E vocês... não estavam errados quando assinaram o contrato, porque é igualzinho o Ronaldo quando comprou o Cruzeiro. Por isso que eu falo, se o Ronaldo foi lá e comprou o Cruzeiro, valor o Cruzeiro tem e mais, que é importante porque o Ronaldo não é bobo. E eu gosto, eu gostei do Ronaldo ter comprado o Cruzeiro. Mas se a Minas Arena pegou também o Mineirão, ela sabe que é lucrativo. Mas eu acho que se o governador Romeu Zema, ele não chegar e falar, eu estou disposto a resolver isso, nós vamos ficar aqui, gente, fazendo vídeo. Nós vamos ficar aqui fazendo CPI e não vai resolver. Hoje o Cruzeiro precisa de uma solução rentável para jogar no Mineirão. E acho que a Minas Arena, pelo que eu estou sentindo, vocês não estão muito afim de abrir, neste momento, negociação. Mas eu dou uma dica. Se vocês abrirem, vocês vão ter o governo do Estado do lado de vocês e a Assembleia também. Porque amanhã, às vezes, vocês vão precisar que a Assembleia abra uma discussão que não seja do Mineirão e a gente vai estar aqui também. A gente está pedindo neste momento, é só para o governador, para a Minas Arena, pensarem no Cruzeiro também. Aqui tem mais do que emoção envolvido. Aqui tem um amor do povo mineiro, tem o Cruzeiro, tem o Atlético, tem o América, mas aqui também tem um clube, os clubes, que movimenta a economia do Estado. Eu tenho a certeza que no dia de jogo, nada mais vende do que um Mineirão lotado. Então, quero pedir aqui a você, viu, secretário? Gente, tudo que eu falei está gravado. Eu acho que o que vai resolver vai ser o diálogo. Mas se o governador não entrar e falar, eu quero ajudar o Cruzeiro, não vai resolver. E eu quero acreditar que o governador de Minas Gerais entende que Cruzeiro e Atlético são patrimônio de Minas. O Atlético já vai para o seu estádio. Então, que o governador nos dê a oportunidade de voltar a jogar no Mineirão. Infelizmente, quanto ao contrato, no passado, fizeram este contrato, ninguém falou para a torcida que o contrato era péssimo. E nós estamos aqui hoje discutindo. Mas nós temos que resolver. Porque não é o vídeo de internet que vai resolver a situação. Então, eu espero que o governador de Minas Gerais, Romeu Zema, dê o soco na mesa e fale, olha, nós queremos que o Cruzeiro volte a jogar no Mineirão e o governo do Estado vai fazer isso. No mais, quero agradecer aqui, o que a gente puder contribuir, nós estamos aqui presentes, viu, presidente? Obrigado, deputado Douglas Mello. Concedo a palavra ao deputado Ricardo Campos. Tá aí, gente, mais um trecho aí, Obrigado, vai presidente. ter outro deputado falando agora. Quero cumprimentar todos os deputados aqui presentes, cumprimentar a deputada Beatriz Cerqueira, uma mulher representando aqui as demais mulheres, cruzeirense. E esse assunto é um assunto que mexe conosco há muitos anos. Eu não estou no meu terceiro mandato, nem no segundo, estou no primeiro mandato. Sou que sempre estive no Mineirão, desde vários anos da nossa infância. E hoje o que eu quero trazer aqui é um pouco do que nós temos trazido na nossa proposta da criação de uma CPI nessa casa. Uma comissão parlamentar de inquérito, ela poderá apurar se realmente esse contrato é um contrato danoso para a empresa
poder estar apresentando as justificativas que ela apresenta para não priorizar que a finalidade do estádio seja cumprida. Eu, que vim lá do norte de Minas, né, sempre sonhei em pisar o pé no Mineirão para ver os jogos do meu time, que é o Cruzeiro. Mas que, independente do Cruzeiro, que outros times também possam utilizar o estádio para os seus jogos. Vermos hoje um investimento que foi feito com recurso do BNDES, quando da Copa do Mundo, para que hoje possamos ter o estádio. Deixarmos de ter as competições que movimentam, né, não só a torcida cruzeirense, mas a dos demais times, em detrimento, em shows, em ações culturais, que priorizam uma elite brasileira que tem condições de ir nesses shows, é, no mínimo, colocar que o Estado não está priorizando seu povo. Os dados são muito grotescos. 2 milhões de torcedores visitam o Mineirão para o futebol. Enquanto isso, são trabalhadores, a maioria não ganham nem, a maioria ganha no máximo 2 salários mínimos, e tem um futebol como espaço de lazer e cultura, né? E a gente sofre também com os nossos times ali. É um momento de tensão, né, de descarregar as energias, e é a nossa alegria. O futebol é paixão nacional. Em detrimento disso, nós vemos menos da metade do público em eventos. Eventos esses patrocinados, eventos esses, muitas vezes até patrocinados com recursos públicos, que deveriam garantir uma ação social da participação popular nesses eventos, o que não é feito. Aí vem algumas perguntas. O Estado tem cumprido o papel dele de fiscalizador e tem instaurado processos administrativos ou processo punitivo com não cumprimento dos contratos pela parte da Minas Arena? Existe alguma contrapartida social da Minas Arena nas ações socioesportivas e culturais ou até mesmo na geração de emprego e renda para aquela população do Mineirão? E, por fim, se o Estado, que é detentor do Mineirão e é quem mais aportou recurso, seja através do BNDES, ou seja, da contrapartida mensal, porque, segundo esse contrato, pelo que nós lemos dele e estamos debruçando sobre ele, o mês que a Minas Arena não tem a sua lucratividade é do bolso dos contribuintes que tem que ser reposto. Então, assim, por fim, nós queremos aqui, presidente, queremos aqui trazer esse debate para que o Mineirão volte a ser o patrimônio dos mineiros, para que as torcidas possam voltar a ver jogos de futebol e não shows. Shows, tem espaço diverso em Belo Horizonte, tem o Minas Arena, tem o Minas Centro, tem outros espaços quaisquer, mas o Mineirão, a finalidade dela Minas Arena é voltar a ser o palco do futebol, é voltar ao seu palco do esporte. E aí, professor Cleiton, professora Beatriz, nós encampamos e pedimos aos deputados que realmente comprometidos aí com essa questão do futebol possam assinar a CPI e possam instaurar aqui nessa casa uma comissão parlamentar de inquérito que vai apurar o que realmente tem que ser revisto nesse contrato para poder dar condição do nosso estádio voltar a ser de todos nós. Muito obrigado, presidente. Concedo a palavra ao presidente do Cruzeiro Esporte Clube, senhor Sérgio Augusto Santos Rodrigues. Tem Vossa Excelência a palavra. Muito obrigado, senhor presidente. João Magalhães, deputado João Magalhães, em nome de quem cumprimento todos os deputados aqui presentes, sob pena de não enumerar todos os nomes e cometer alguma falha. Deputado professor Cleiton, que acabou me fazendo esse honroso convite para estar aqui. E, obviamente, não estou aqui para entrar em parte negocial, nem falar do que está acontecendo, porque acho que o Gabriel está aqui ao meu lado exatamente para falar disso, mas para fazer algumas reflexões, como o professor Cleiton, deputado, falou, não só jurídicas, como de coisas que eu vivi desde o começo desses contratos, já que estou no Cruzeiro, na parte jurídica, desde 2009, então conheço, se não posso dizer muito, conheço bem tudo que se passou por ali, inclusive um primeiro contrato que foi feito com o Cruzeiro no ano de 2013, que é bom poder falar sobre ele. E eu queria, delimitando, obviamente, o tema aqui da discussão, que é debater a execução do contrato de parceria público-privada. Deputado Douglas Mello, com quem falo bastante, gosto, respeito, meu colega de estádio lá em Sete Lagoas, eu discordo de Vossa Excelência no momento, quando a gente vê aqui de forma muito clara, na cláusula 16ª, dos direitos do poder concedente, a linha B. Cabe ao poder concedente, que é o Estado,
intervir na prestação dos serviços que compõem o objeto da concessão administrativa, retomá-los e extingui-los, nos casos e nas condições previstas nesse contrato e na legislação aplicável. E está na linha F, corroborando o que o nosso secretário falou, que é mediar e arbitrar eventuais conflitos relativamente aos direitos previstos nas cláusulas 12.3 desse contrato. Portanto, respondendo, Vossa Excelência, eu realmente não acho que pode ser uma coisa que não vai dar nada, que não tem nada a fazer, que não tem possibilidade jurídica. Ter possibilidade? Tem. E tem que discutir. E por isso que eu acho que aqui é o melhor foro para que isso seja feito. Porque aqui é a casa do povo. Vossas Excelências representam aqui todo mundo que está aqui e quem não pôde vir está acompanhando de fora. E o contrato permite que isso seja feito, o próprio contrato. Portanto, eu acho que esse foro é muito bom e a partir daqui a gente tem que voltar a discutir. Então, está sendo cumprido esse contrato ou não? Né? A forma está correta, como as coisas estão caminhando, ou não? Eu quero fazer também uma digressão histórica, um pouco, talvez até mais técnica aqui, mas vem primeiro falar do Estádio Mineirão, realmente inaugurado em 5 de setembro de 1965, no jogo da Seleção Mineira contra o River, e ali sempre foi o grande palco do futebol mineiro. Salvo engano, podem me corrigir, eu nasci em 82, mas salvo engano, o primeiro grande show que foi ter lá foi do Kiss em 83. Ou seja, ali foi feito para ser futebol prioritariamente. Aí sou contra os shows? Jamais. Até porque esporte é entretenimento, não tem problema nenhum. Aliás, todas as arenas do mundo têm show. Só que a gente não pode inverter a lógica. E aqui eu volto a um contrato que o Cruzeiro teve em 2013, infelizmente, contrato que não prevaleceu. O Samuel sabe bem, participei da discussão um pouco como jurídico, não consegui fazer minha opinião prevalecer à época, mas para mim o Cruzeiro perdeu um grande contrato naquela época. E em 2013 a lógica era contrária. Tinha-se que pagar o Cruzeiro para ter show, porque a prioridade é jogo. É isso que a gente tem que restabelecer, deputado. E isso é possível fazer. Porque se teve um contrato anterior dessa natureza, por que esse contrato não pode ser feito hoje? Perdeu esse contrato, não tem problema, mas pode fazer um novo. Aquele contrato previa muito mais, previa não só ingresso que está tendo agora, 30% da receita de bar e estacionamento era do Cruzeiro naquele contrato, deputado. 30%, que também é uma receita relevante e que é justo que aconteça. Por que é justo que aconteça? Que é uma receita grande, não sei os números, talvez o Gabriel fale, mas que aquela receita de bar só existe porque o Cruzeiro está jogando lá. Aquele estacionamento só está cheio naquele momento porque o Cruzeiro está jogando lá. Então, nada mais justo que o Cruzeiro participe dessa receita também, como já participou antes. Por isso que eu creio que, juridicamente, é super tranquilo defender. E está aqui o Estado, caso contrário, a dizer, não, se a gente ceder nisso aqui, o Estado vai cobrar essa contrapartida. Está aqui, ó, a linha F. O secretário está sentado na mesa. Pode ceder, o Estado fala, não, eu topo, é razoável que o Cruzeiro participe. Não é? Então, eu lembro isso, o Mineirão ele é um patrimônio cultural histórico da Unesco, de Minas Gerais e de Belo Horizonte. E o futebol também é reconhecido como patrimônio histórico e cultural do Brasil. O artigo 215 e 16 da Constituição Federal, que rege esse contrato, e está previsto aqui no contrato que eu me dediquei muito a ele, ele também é aplicável aqui. Ô, presidente, só pela ordem, só para eu esclarecer, viu? Eu não estou falando do contrato do Mineirão com o Cruzeiro, não. Não, é do Estado. Eu estou falando do Estado e outra. E eu falei aqui 3 vezes que quem pode chegar e dar o soco na mesa é o governador Romeu Zema, viu? Eu não estou tirando aqui a responsabilidade, não. É só porque me permite, deputado, chamar até Vossa Excelência, mas vou falar você, se me permite, mas é porque às vezes você comentou que pode ser que não dê em nada. Eu discordo, eu acho que pode dar sim. E o foro de discussão é esse. Não tem outro melhor do que se discutir e debater do que esse. E ouvir todo mundo, como está sendo feito aqui. Sei que vai ser franqueada para quem quiser poder falar depois. Mas então, vindo o meu raciocínio, eu vinha falando sobre isso. Como o esporte e como o Mineirão são instrumentos protegidos pelo patrimônio público, patrimônio histórico, reconhecidos como patrimônio cultural não só da humanidade, mas como disse aqui, do Estado de Minas Gerais e da cidade de Belo Horizonte, e o futebol também. E como o secretário bem colocou, o interesse e o papel do Estado é resguardar o interesse público. E qual que é o interesse público aqui? E aqui eu digo ainda mais, deputado, quando a gente vai analisar juridicamente a coisa, nos contratos de natureza privada, pode-se fazer alterações na sua cláusula conforme for a execução do contrato. Então vamos falar aqui de uma execução de alimentos.
ela pode mudar o pagamento dos alimentos conforme for a situação, modificar ou de quem recebe o alimento ou de quem paga o alimento. Um contrato de natureza civil normal, ele pode ser modificado as suas cláusulas com base em caso fortuito, força maior ou outras cláusulas que estão previstas em contrato. Então, se nos contratos de natureza civil, de igual para igual, eu posso modificar suas cláusulas no curso do contrato, por que não no contrato de natureza pública, onde deve prevalecer no direito administrativo, senhores deputados, o interesse da supremacia do público sobre o privado? Esse é o princípio basilar do direito administrativo. Interesse e supremacia do interesse público sobre o privado. E o que nós estamos falando aqui, secretário? Resguardar o interesse público. Então, se a gente cria um equipamento para ter primeiro softball, mas depois ter show, mas prioritariamente futebol, criamos um equipamento para isso. Ele existe. Passou a ter show? Ótimo, não tem problema. Pode ter show. Mas num dado momento, a sua finalidade prioritária não está conseguindo ser cumprida por algum motivo, eu não sei qual, aí o negocial, acho que as partes que tem que chegar a ele, mas algo está errado. Algo pode se mexer. Se não está se cumprindo, porque a gente entende que o contrato não permite, desculpa, muda o contrato. E pode mudar. Acho que esse é o cerne principal que a gente tem que discutir aqui hoje. Então, são as partes chegarem na questão negocial, como eu disse, que o Gabriel tem muito mais propriedade do que eu para falar, que ele vai colocar isso aqui, né? E se não chegar, que aí haja sim a intervenção do Estado, e é necessária que ela exista. Por quê? Porque é claro o desvio de finalidade para o qual esse equipamento foi criado e inaugurado lá em 5 de setembro de 1965. Então, acho que essa é a grande questão. E, repito, pelos que eu ouvi falar, então, às vezes, olha, não pode ter por isso, não pode ter por aquilo, eu acho que, assim, realmente até falava, o Gabriel me conserte se eu estiver errado, mas se pudesse fazer esse contrato de 2013, você assinava ele aqui agora, né? Porque realmente era um contrato bom. E era por quê? Contexto de nós que estávamos aqui. Em 2012, o nosso adversário, através do seu então presidente, foi lá e fez uma parceria com o Estado de Independência. E aí, acredito, talvez, numa situação até análoga que nós vamos viver agora, o que passou na cabeça? Olha, se um time grande vai para lá, o maior de todos nós temos que trazer para cá. Então, nós vamos lá e vamos fazer um contrato de fidelização com ele. E foi isso que foi feito lá atrás. Por que se foi feito e perdeu? Acho que isso não é questão de discutir mais, acabou aquilo. Mas se já foi feito uma vez, por que não fazer de novo? Nós temos precedente. Não vejo limites aí para que isso seja feito de novo, senão uma discussão negocial, mas nunca escorada na impossibilidade contratual. Então, acho que as reflexões jurídicas que eu queria fazer aqui são essas, senhores deputados. E, desculpa, eu cumprimento o público, sim, claro que eu cumprimento e sei da importância de todos vocês aqui, mas quando eu falo aqui para os deputados é porque eu tenho conversado com bastante deles, e vários estão aqui. Eu queria trazer algumas reflexões, creio que jurídicas e históricas, para permitir que esse debate seja ampliado, para que não haja essa sensação de que essa discussão não vai levar a nada. Vai sim, tem que levar a algo. Isso é fundamental. A gente, como mineiro, acho que a grande maioria que eu estou vendo aqui é cruzeirense, a gente está acostumado e quer ir ao estádio do Mineirão ver os jogos de futebol. E é possível, como eu falei que já aconteceu anteriormente, casarem as duas coisas. É um ótimo palco para show. Eu vou em vários, já fui várias vezes e tenho certeza que irei novamente. Só que a lógica está invertida. O que a gente tem que ter é aquela coisa que tinha lá atrás. O que nós temos? O calendário de futebol. Quer fazer show? Quero. Tem futebol no dia? Tem. Paga multa, que é o que fazia lá atrás. Senão não paga multa, né? Então o clube entra num acordo, alguma coisa nesse sentido, ou seja, já existe esse precedente, né? Então são essas considerações, igual como eu falei, jurídicas e históricas que eu queria trazer aqui. Eu jamais, como disse, vou discutir questão negocial que está com o Gabriel, mas esse contrato prevê sim a possibilidade de intervenção do Estado, de mediação do Estado, como o secretário falou. Espero realmente, secretário, que, né, consiga sair uma solução disso, porque hoje eu, no papel de realmente torcedor que frequenta o estádio, como sempre frequentei, quero voltar aí ao Mineirão para ver os jogos do Cruzeiro, então a gente espera que saia essa solução, mas é que se realmente ela não sair nessa parte acordada, que é o que a gente espera, há sim que ter intervenção do Estado. O deputado professor Cleiton deu um exemplo aqui no precedente do Maracanã, há sim que ter uma intervenção do Estado, há uma possibilidade jurídica para que isso aconteça, e não existe o melhor lugar para que seja feito isso, além do governador Romeu Zema, com o apoio dessa casa, que são os legítimos representantes do povo mineiro. São 77 deputados que representam oficialmente o povo mineiro. É o parlamento que representa o povo. Então, o parlamento dá esse suporte para que o governador tome essa decisão. E eu não tenho dúvida nenhuma que, com o suporte do parlamento, aqui o líder do governo, deputado Gustavo Valadares, também um grande apreciador de futebol e frequentador de estádio, eu não tenho dúvida nenhuma que, com o suporte do parlamento, o governador vai seguir o caminho, né, que vai ser o melhor caminho, mas que é aquele que, no final, eu cheguei à conclusão que é o que todo
todo mundo quer, e como o próprio Samuel falou que é a torcida dentro do estádio. Mas, repito, se não for na parte negocial, tem que ter, sim, alguma atitude mais drástica e respaldo jurídico para isso. Está claro que tem. Obrigado pelo convite, professor Cleiton, e fico à disposição. Obrigado, Sérgio. Na sequência, vamos ouvir um representante do Clube Atlético Mineiro. Olha aí, gente. Agora vai um representante do Atlético Mineiro aí, vai falar. Galera, pedi pra vocês aí, 1.400 pessoas ao vivo aí. Deixa o like, galera. Também, se possível, inscreva-se nos canais aí. Cruzeiro Até Morrer, Cruzeiro Nação Azul, Cruzeiro Vai Raposo, Cruzeiro Nostalgia. Dá essa moral pra gente aí. Ah, galera, tá passando aqui no rodapé aqui da nossa live. É o contato aí do Bruno. Bruno tá com a gente na live aí. Vende camisas oficiais do Cruzeiro, um precinho top, tá? Quem quiser comprar aí a camisa do Cruzeiro Oficial, tá aí. A partir de R$150 aí, não tem frete grátis, beleza? R$150, tá passando aí no rodapé, o contato dele, o zap, pode chamar lá. Fala que veio dos canais aqui, vai ter um atendimento top. Vai ganhar um frete grátis lá também, né? Vai lá, comenta lá, chama lá o 319-9914-5527, beleza? Vamos escutar aqui o representante do Atlético. Eu quero fazer só algumas pequenas considerações. Eu estou aqui, deputado, ouvindo a fala dos senhores e das senhoras. Na verdade, a fala, por enquanto, foi só dos senhores. E fico me perguntando, assim, onde estou, né? Porque a sensação que tenho é que estamos num palco para discutir a relação do Cruzeiro com a Minas Arena. Né? Quero crer que esteja enganado, porque a fala do secretário me chama a atenção quando ele diz que nós temos que zelar e atender o interesse público. O Mineirão é a casa de todos, né? Sejam eles atleticanos, cruzeirenses, americanos ou quem quer que seja. Em relação à Minas Arena, nós, do Galo, temos uma relação cordial com a Minas Arena, embora crítica. Somos críticos de várias condutas da Minas Arena ao longo dos anos em relação aos nossos pleitos. Samuel sabe disso. Já tivemos inúmeras campos de discussão e batalhas. No entanto, eu tenho que registrar aqui a maneira sempre cordial e profissional com que o Samuel, representando a Minas Arena, tem procurado discutir e levar as questões que nos envolvem. Repito, sou um crítico, nós, né, eu represento aqui o Galo, nós temos sido críticos em relação à conduta da Minas Arena. Também achamos que o futebol tem sido preterido em relação à agenda de shows, nós temos sido prejudicados por isso. Não obstante, encontramos na pessoa do Samuel um diálogo profissional e minimamente respeitoso. Até porque, e aí eu me coloco no lugar do outro, que essa é sempre uma maneira boa da gente também enxergar as questões. Nós estamos em vias de inaugurar uma arena, não é? Por óbvio que a nossa arena terá como prioridade o futebol. Agora, como fazer uma agenda de shows priorizando o futebol, por exemplo, neste ano, sendo que o calendário esportivo acabou de ser anunciado e mesmo assim nem todo ele foi. Nós não sabemos ainda algumas datas de jogos. Quer dizer, ninguém fecha um show, pequeno que seja, sem planejamento, às vezes planejamento de anos. Né? Então, eu também entendo, viu, Samuel, a dificuldade por que você passa. Fiquei surpreso aqui com essa informação. Muito obrigado, senhor presidente. Cumprimentando a todos os presentes, os deputados presentes, as autoridades, nosso secretário de governo, presidente do Cruzeiro, grande amigo de longa data, representante do Atlético, o presidente da Federação Mineira, representante da Minas Arena. Eu pedi a palavra porque, dentro dos presentes aqui, eu
acho que sou um dos poucos que estive na inauguração do Mineirão, lá em 1965. Então, bem velho, desde então sempre frequentei o Mineirão. E o Mineirão, quando da sua inauguração, ele transformou o futebol mineiro. O patamar se elevou. Eu vi aqui na explanação da Minas Arenas as competições que o Mineirão realizou. De lá para cá foram de todas, né? Copa do Mundo, jogo eliminatório e jogo de Copa do Mundo. A Copa do Mundo de 1914, onde eu vi o Messi jogando ao vivo no Mineirão. 2014. E aí, gente, eu acho o seguinte, o Mineirão, ele foi construído num grande sonho do povo mineiro para futebol. Ele foi construído para que lá se jogasse o futebol. E hoje, ele está muito desvirtuado. Eu acho que precisa, e chegou um momento de se realmente rever, de entender como é que o futebol funciona, não só no Brasil, como no mundo inteiro. Até lá fora que se fala que ele é muito organizado, mas hoje, nessa conversa pela manhã com o professor Cleiton, o calendário brasileiro, a Minas Arena sabe que a partir do dia 1º de fevereiro até o final do ano, todo domingo, quarta, domingo, vai ter jogo de futebol em Minas Gerais. Todo. A temporada inteira. E o futebol tem uma peculiaridade que é o seguinte: a Copa do Brasil, o time entra na primeira fase, o time entra na segunda fase, e aí são fases eliminatórias, fases classificatórias. Então não tem como se marcar aquela data para se fechar o calendário. O ano que vem, os 3 times mineiros estão na Série A do futebol brasileiro. Tem classificação para a Libertadores da América, tem classificação para a Sul-Americana, então não se sabe qual o campeonato os times vão disputar. Mas tenha certeza de que eles vão jogar. Isso é certo. Vai ter jogo. Domingo, quarta, domingo. Então, o ano inteiro, o calendário será preenchido. Então, tem que ter esse cuidado. Porque hoje há uma inversão. O futebol virou raridade no estádio. E a maioria que se apresenta durante todo o período do ano são shows. Está errado. Então, nós temos que adequar isso, nós temos que assentar, temos que enxergar isso. O Mineirão foi construído para campo de futebol, lógico que entendemos que tem que quase que se tornar uma arena multiuso, tem que ter outras atividades, tudo isso é perfeito, mas não pode ser da maneira que está hoje, em que se prioriza tudo menos o futebol. E são vários fatores, não é só a data não, que ele impacta. A Rádio Itatiaia ontem, num drone, filmou o estado do gramado. Depois de amanhã vai ter um jogo da Libertadores da América. Como é que esse estádio vai estar? Como é que o gramado vai estar? A qualidade? Vai trazer prejuízo para o time, sim. É a realidade. Então, são vários fatores que nós temos que atentar. Chegou o momento, sim, de sentarmos, de conversarmos, de entendermos tudo isso. A lógica está invertida no Mineirão. Lá virou um palco de shows e, esporadicamente, se tem futebol. Não pode ser assim. A finalidade do Mineirão foi para ter jogo de futebol. Se puder agregar outros eventos, ótimo, maravilha, não somos contra, não. Mas lá é a casa do futebol. Lá é a casa do futebol mineiro. Lá que os times têm que jogar o futebol. Então, eu faço esse alerta que esse momento chegou. Da maneira que está, na sequência que está, não pode continuar. Não pode continuar. Temos que assentar rapidamente, está aqui o governo representado, está aqui Minas Arena representada, os clubes de futebol, e chegou esse momento que temos que mudar a estrutura que está lá hoje. Do jeito que está, não pode continuar. Ele traz prejuízo financeiro, traz um grande prejuízo técnico para as equipes de Minas Gerais. E temos que rever, sim, com muita calma, muita cautela, mas chegou o momento, porque está no nível insustentável. Não existe mais futebol no Mineirão. Existe uma casa de shows.
e temos que rever. O Mineirão foi construído, foi idealizado e foi feito para o povo de Minas para se jogar futebol. E as equipes mineiras estão impactadas negativamente com o que está acontecendo hoje no Mineirão. Então, são essas, presidente, as minhas considerações que eu gostaria de ter explanado aqui. Muito obrigado e uma boa tarde a todos. Obrigado, deputado. Concedo a palavra ao senhor Adriano Guilherme Diário Ferreira, presidente da Federação Mineira de Futebol. Tem Vossa Excelência a palavra. Esse cara, pelo amor de Deus. Boa tarde, presidente, demais deputados e autoridades. Galera, pedir para vocês se inscrever no canal se você ainda não for inscrito. Ajuda a gente aí, galera. Dá essa moral pra gente. Se inscreva nos canais, né? Deixa o like também, que é importante demais a ajuda de vocês, hein? Vamos escutar aqui, porque é interessante. O pessoal fala que é franga, né? Vamos ver. A federação é a entidade que preza pelo futebol no estado. E a vontade da federação é que tenhamos sempre mais jogos no estádio do Mineirão. A federação, inclusive, divulga o calendário dela com antecedência, sempre antes do início do ano. E por isso, nós gostaríamos muito que tivéssemos cada vez mais partidas nessa que é a Casa do Futebol. Um estádio tão histórico, tão tradicional, recebeu não apenas grandes decisões, grandes finais, mas grandes jogos, grandes espetáculos. Por isso, nós da federação, que sempre estivemos envolvidos com os clubes, buscando mediar os interesses, né? Temos grandes clubes em Belo Horizonte e é sempre difícil estabelecer um consenso entre eles. Nós acreditamos na força do diálogo, na capacidade da mediação. E a federação confia que o governo do estado de Minas Gerais é capaz, sim, de mediar o interesse das partes para que, através do diálogo, através da compreensão precípua dos envolvidos, possamos chegar aí num acordo que estabeleça um número maior de partidas ao longo do ano. É claro, o calendário do futebol muitas vezes é sim imprevisível, mas existe um calendário básico onde nós podemos ter uma certa previsibilidade. Então, talvez uma solução seja Minas Arena e clubes envolvidos estabelecerem datas base, aquelas que são mais importantes, muitas vezes aquelas que podem envolver uma decisão, para assim encontrarem esse consenso. Da nossa parte, deputado, é isso, e nós estamos à inteira disposição para auxiliar naquilo que for possível, inclusive obtendo com a maior previsibilidade possível as datas dos campeonatos. Muito obrigado e uma boa tarde a todos. Obrigado, Adriano. Na sequência, conceda a palavra à deputada Beatriz Cerqueira. Gente, boa tarde. Boa tarde, presidente. Boa tarde aos deputados Oscar Teixeira e professor Cleiton, que são autores desse requerimento. Boa tarde aos convidados presentes aqui nessa audiência. Boa tarde a vocês, que também são convidados e convidadas nessa audiência. Bem, eu sou professora, então não vou aqui me arriscar nenhuma aula e discussão sobre futebol. Mas eu verifiquei, eu sou deputada estadual e tenho, portanto, a tarefa de zelar naquilo que é o interesse, pelo menos de parte da população que me trouxe a esta casa. Então, primeiro eu quero dizer a vocês que eu assinei a CPI proposta pelo professor Cleiton. Quero dizer a vocês que eu estou vendo uma certa movimentação para tentar dizer sobre comissões, diálogos, de repente todo mundo, né, é a favor do diálogo, para evitar a instalação da CPI. Então, eu vou dizer da minha experiência. Eu sou deputada estadual pelo 5º ano, né, eu estou iniciando um 2º mandato. Minha área prioritária é serviços públicos, mas eu também faço enfrentamento a alguns poderes econômicos, como mineradoras. Mas eu participei de 2 CPIs aqui na casa. Uma que analisou irregularidades da CEMIG e outra do crime da Vale. A comissão parlamentar de inquérito é o nosso caminho. Porque se o governo Zema quisesse resolver, ele está no 5º ano. Ele teria já tomado iniciativas para resolver. Desculpa a franqueza. Ele está no 5º ano, no 2º mandato. Segundo, que nós enfrentamos, em que pese não ter sido dito de forma explícita,
a manutenção de um grupo econômico que vai querer continuar ganhando dinheiro, sobretudo com repasse de dinheiro público. É disso que nós estamos falando aqui. Eu não vou entrar no debate shows versus jogos, porque acho que isso é um desvio de foco. Nós estamos enfrentando um poder econômico que tem um poder político que quer continuar com essa parceria público-privada, lucrando nas costas da população mineira. Esse aspecto não foi dito aqui. É imoral o governo que diz que está quebrado, todo mês aportar recursos para manter o lucro dessa tal parceria, em detrimento de um equipamento que é do povo, público, que o povo, está cada vez mais afastado e excluído do acesso a ele. Isso não vai se reverter com comissão. Vocês desculpem a franqueza. Não vai se reverter com a disposição do governo para resolver. Foi lido aqui cláusulas do contrato. Pelo que eu entendi, eu sou professora, mas também sou uma boa aluna. Se tivesse tido vontade, isso já estaria sendo revisto. Então, as falas aqui hoje de promessas é a tentativa de impedir a instalação de uma comissão parlamentar de inquérito. Por que é a comissão o caminho? Porque eu assinei com o professor Cleiton os requerimentos, que têm forças de posicionamentos da Assembleia. Uma CPI tem uma força maior. Uma CPI tem uma força de investigação, porque há irregularidades no contrato, pessoal. Há problemas em relação ao Minas Arena, problemas identificados originalmente pelo Tribunal de Contas do Estado. Então, está na hora de nós. Eu queria sugerir, presidente não, Cleiton, não só uma sugestão de revisão. Talvez nós pudéssemos elaborar que o Tribunal de Contas fizesse uma auditoria nesse contrato. Tem dinheiro público, tem interesses de manter como está, por isso comissão, por isso a disposição ao diálogo. É a CPI que pode ter a força necessária para romper esse tipo de contrato, que eu acho que é o caminho que precisa ser seguido. Mas um rompimento, alterações estruturais, elas não acontecerão sem um empurrãozinho. E esse empurrãozinho é uma pressão de uma comissão parlamentar de inquérito. Aí eu vou dizer da minha outra experiência. Comissões parlamentares de inquérito são feitas com muita mobilização. Eu soube que esta audiência, ou a CPI, foi o assunto mais comentado do Twitter da Assembleia Legislativa, da história da Assembleia Legislativa. É um bom caminho, porque mobiliza, não é? Mobiliza. Então, eu acho que o eixo, me desculpa discordar, aí a minha mania de pedir desculpas, presidente, permaneço com ela. Mas o caminho que eu acho que é preciso trilhar é o fortalecimento para a instalação da comissão parlamentar de inquérito. Nós já chegamos a um ponto que não tem mais outros caminhos a serem trilhados, porque já deveriam ter sido trilhados e não foram trilhados antes. Então, eu só vim aqui dizer do meu apoio à comissão parlamentar de inquérito, que eu já a assinei, acho ela importante. Eu assinei não para fazer média, eu assinei porque eu estou convicta de que este é o caminho, de que há problemas, há irregularidades. Como é que nós chegamos na sociedade mineira a um nível de tolerância tão grande de se usar dinheiro público num contrato que está com uma série de problemas? Dinheiro público todo mês, e está tudo bem para o governo? E está tudo bem para todo mundo? Então, de fato, eu concordo que o debate para ser feito é aqui na Assembleia Legislativa, pelo seu poder constitucional de fiscalização. E a Assembleia Legislativa pode ajudar nesse processo com uma comissão parlamentar de inquérito que identifique, pela investigação, tudo o que já tem sido apontado e que, portanto, nós possamos dar outros rumos, devolvendo o equipamento público, que é o Mineirão, ao povo mineiro, interrompendo essa imoralidade de dinheiro público para bancar o lucro de um pequeno grupo econômico,
porque é disso que se trata aqui hoje, não é? E nós possamos, então, fortalecer essa pauta. Então, a minha presença é no apoio ao pedido do professor Cleiton, da Comissão Parlamentar de Inquérito, entendendo a sua necessidade. Já assinei, não vou retirar a assinatura, porque estou convicta da necessidade da realização dessa Comissão Parlamentar de Inquérito. E em todos os requerimentos, deputado, professor Cleiton, contam com a minha assinatura, mas acho que nós também deveríamos provocar o Tribunal de Contas a uma auditoria, não só uma revisão, mas uma auditoria. Vamos avaliar. Quem sabe a gente consegue construir. Obrigada, são as minhas considerações. Concedo a palavra ao senhor Paulo Valadares Versiani Caldeira Filho. Senhor presidente, eu quero só pedir uma questão de ordem. É só porque foi falado aqui que o governador Zema, ele é a favor de privatização. Acho que a forma como o governador trabalha, né, ele está trabalhando, né, da forma que ele acha ideal, mas eu quero lembrar, mas é sobre o Mineirão mesmo que eu vou falar. Não foi o governador Romeu Zema que fez o contrato com a Minas Arena, gente. Aí, gente, eu só quero esclarecer esse ponto aqui. É só para saber o seguinte, e foi falado muito bem aqui pela deputada Beatriz, né, por que esse assunto não foi debatido antes? Né? Eu acho que esse assunto, né, principalmente o Cruzeiro, após ter se tornado SAF, se tornou um clube mais profissional. O Cruzeiro, ele apertou mais esse tema agora, né? E quando foi trazido, a gente está aqui discutindo. E quero aqui parabenizar o professor Cleiton, porque eu sou a favor de que resolva. E o Cleiton apresentou aqui uma ideia, gente, que eu acho que ela pode ser a mais rápida para a gente ter um resultado, que é enviar ao Ministério Público... Ixi, esse cara aí, hein? Sei não, hein? É enviar ao Ministério Público... Eu vou responder, gente. Deixa eu só finalizar cruzeirense e tal, mas já foi pra passação de pano aí pro governo. Oradora tribuna. Gente, deixe-me finalizar aqui só essa fala. Professor Cleiton pediu para que enviasse um requerimento dessa casa, dessa comissão, ao Ministério Público e também ao Tribunal de Contas do Estado. Acho que o Ministério Público, inclusive, constatando que há falhas no contrato, né, o Ministério Público pode conseguir, inclusive, mais rápido uma resposta sobre isso. Quanto à CPI, eu vou esperar o nosso secretário falar e deixo aqui um compromisso com vocês. Ô, gente, eu vou deixar aqui o presidente Sérgio. Vamos manter a ordem. Há um orador na tribuna. Conclua, deputado. Eu quero deixar aqui, então, um compromisso que se o secretário ele não trouxer aqui um compromisso para que o Cruzeiro tenha o resultado para voltar a jogar no Mineirão, se não tiver aqui um compromisso do Estado, pode contar comigo. Mas eu quero e vou lutar para que essa resposta para o Cruzeiro seja e tenha realmente um resultado efetivo. Se isso não acontecer, secretário, ficamos com esse acordo. Pela ordem, presidente. Tem Vossa Excelência a palavra pela ordem. Eu pedi pela ordem, presidente, mas só para esclarecer que não é a primeira vez que se tenta uma comissão parlamentar de inquérito. As irregularidades não são novas. Eu tenho um documento de legislatura passada já tentando a instalação de uma comissão parlamentar de inquérito. Eu tenho também um documento encaminhado ao Ministério Público à época, informando que parte da compensação financeira pela exploração de recursos minerais, CEFEM, foi utilizada como uma das pagamento de parcelas contratuais ao consórcio Minas Arena. Então, assim, os problemas não são novos. E, de fato, o governo atual poderia ter tomado providências desde que ele assumiu como governador do Estado, em 2019. Claro que sim, o governador ele tem uma visão, o governo Zema tem uma visão de que é melhor sempre o privado em detrimento do público. E essa audiência Minas Arena, ela é muito pedagógica, porque ela mostra o contrário. Ela mostra que quando se concede
nas condições em que se concede, só tem um grupinho pequeno lucrando. E a população está toda prejudicada. Por isso, a nossa defesa e luta contra esse modelo de privatizações do governo Zema. Obrigada. Com a palavra, Paulo Valadares Versiani, da Advocacia Geral do Estado. Tem Vossa Excelência a palavra. Senhor deputado João Magalhães, excelentíssimo senhor presidente, senhoras deputadas... Foi falado, Bruno e Vec, 2 tiraram a assinatura, hein? Após essa reunião aí, 2 que assinaram, tiraram a assinatura. Eu fui a gente comenta sobre isso. Geral para representá-lo e comparecer a essa audiência pelo fato de eu conhecer bem o contrato e todas as questões de litigiosidade que já se estabeleceram no âmbito desse contrato. Tem uma arbitragem em curso desde 2018, já tratando de várias questões relativas ao equilíbrio econômico-financeiro desse contrato. Essa arbitragem vai prosseguir ainda. Houve uma decisão parcial agora, mas ainda haverá um longo período aí de liquidação. E acredito que também uma das razões pelas quais o advogado-geral me indicou é que atualmente eu sou lotado também na Câmara de Prevenção e Resolução Administrativa de Conflitos, a CEPRAC, da Advocacia Geral do Estado. Estou dizendo isso porque desde 2015, desde o novo Código de Processo Civil de 2015, e mesmo desde os modelos anteriores dessas concessões de PPP, um estímulo cada vez maior para soluções consensuais desse tipo de questões administrativas, inclusive desses contratos. Então, essa tem sido a condução da Advocacia Geral do Estado nesses casos, porque, evidentemente, qualquer outra forma de discussão, seja Tribunal de Contas, seja o Judiciário, nós aí estaríamos falando em anos para qualquer solução, num sentido ou no outro. 10, 15, 20 anos. Acaba a concessão e não houve decisão nenhuma ainda. Daí, como tem ocorrido com vários outros processos semelhantes, né, ao longo do Brasil. Portanto, a Advocacia Geral do Estado acompanha para e passo cada ato, né, relativo de renovação por parte da consultoria nesses contratos e procura atualmente atuar numa forma de mediação e de autocomposição para uma tentativa de solução mais rápida e mais eficaz para as controvérsias que se estabelecem entre o Estado e os administrados de uma forma geral. Então, senhor presidente, só com esse acréscimo, a parte, digamos, técnica do funcionamento do contrato foi bem exposta aqui já pelo secretário, pelo doutor Samuel, né, com o histórico do contrato. Então, eu agradeço a palavra com essas considerações. Obrigado. Nós que agradecemos. Indago aos senhores convidados, se algum dos senhores convidados desejam fazer alguma consideração final. Os convidados. Não, já está tarde, né? Conceda a palavra ao deputado Oscar Teixeira para suas considerações finais. Meus queridos, mais uma vez, acredito que nós acertamos ao propor o requerimento em que trouxe aqui para a pauta de hoje a discussão desse tema tão importante para Minas Gerais. Eu, Oscar, com o primeiro mandato, 60 dias de mandato, nós já atinamos para as causas importantes e aqui, ouvindo todos os pares, quero aqui aproveitar e agradecer a presença do nosso secretário de Infraestrutura, Pedro Bruno. Quero agradecer os representantes do Cruzeiro, os representantes do Atlético, os representantes que estão aqui na Minas Arena e todos os deputados que aqui participaram e estão presentes.
Quero agradecer meus pares na Comissão de Esporte e Juventude e que acertamos ao discutir. Aqui estamos, já com a pauta aberta, e iniciamos o encerramento. Quero falar que todas as discussões são válidas, mas eu ainda acredito no consenso, na mediação. Acredito, inclusive, que a discussão amigável ela pode trazer resultados mais rápidos e, principalmente, mais favoráveis. Quero aqui aplaudir de pé todos que vieram e que expuseram seus pensamentos. Quero aqui agradecer todos os convidados, todos os cidadãos mineiros que aqui vieram. Parabéns para vocês que aqui estiveram e que prestigiaram. E, principalmente, continue, mas o mais importante, que eu quero continuar propondo em minha posição, que quero continuar discutindo e, principalmente, encontrar uma solução rápida, para que o Cruzeiro possa ter todas as possibilidades de jogo, mas todos os times mineiros, mas que nós todos mineiros saiamos vitoriosos com essa discussão. Agradeço o nosso presidente aqui, o João Magalhães, agradeço todos os deputados e me coloco à disposição na Comissão de Esportes da nossa Assembleia, que quer sempre ouvir o cidadão e quer a participação de todos. Muito obrigado. Nós vamos abrir para 3 convidados. 3 convidados. Pode encaminhar o primeiro ao microfone, se identificar. Ei. Por gentileza, se identifique. Boa tarde, meu nome é Bruno, sou representante da Associação Nacional das Torcidas Organizadas, faço parte da Máfia Azul. Primeiramente, igual o pessoal falou, a gente apoia assim, a CPI, né? Mas de imediato eu gostaria de perguntar a Minas Arena, o representante da Minas Arena, por que vocês não cederem de imediato também para o Cruzeiro nessa proposta, como o Sérgio falou, como sempre foi, entendeu? Porque, tipo assim, quem leva o público somos nós. Quem vai lá, que realmente faz o show, somos nós da torcida. O estádio foi feito... O Mineirão só existe por causa do futebol. Então, o Mineirão hoje só existe por causa do futebol. Então, a única coisa que nós queremos é voltar para a nossa casa. A nossa casa. Entendeu? Então, eu acho assim, é fácil, de imediato, tentar resolver esse impasse. Porque a Minas Arena colocou o contrato debaixo do braço e não quer ceder para o Cruzeiro, na medida que sempre foi. Porque se vocês ganham dinheiro no bar, ganham dinheiro no estacionamento, e não tem problema nenhum. Quantas e quantas vezes teve jogo no Mineirão e do lado esquerdo estava tendo um show, lá embaixo estava tendo uma rave, lá no estacionamento descoberto estava tendo um pagode. Nunca tivemos problema com isso. E que fique bem claro, dentro do estádio é só vocês reservar para o futebol. Compra o mínimo, que é 66 jogos. Ah, tem um problema da federação, que a gente não vai discutir aqui. Tem um problema da CBF, que a gente também não está querendo discutir aqui. Então, deixa reservada a parte interna do Mineirão. Para o futebol, vocês têm capacidade, na parte externa do Mineirão, de fazer evento para 300 mil pessoas. Então, nós só queremos isso. Flexibilidade. E somos a favor da CPI. Eu, em nome da Anatorg, gostaria de agradecer a todas as torcidas aqui presentes, inclusive alguns membros aí da mesa, né, não dá valor para as torcidas. E também deixar bem claro, viu? Torcida organizada nenhuma foi ameaçada do deputado, não. Nós fomos, sim, em gabinetes, procuramos os gabinetes. Se está na internet aí falando que é torcida organizada, esse não é nosso papel, não, tá? Nós não vamos pressionar via internet, não. Porque o torcedor de verdade, ele está no estádio e está aqui presente. Muito obrigado, agradecer a todos os torcedores, a todos os representantes. E peço a Minas Arena, vamos ceder aí que a gente quer voltar para a nossa casa. Concedo a palavra a Anália da Silveira Moreira, advogada.
Boa tarde a todos presentes. Hoje, aqui nessa casa tão importante, porque aqui nós temos os representantes de mais de 20 milhões de mineiros. Aqui, ó, são vocês. Então, hoje, por que nós estamos aqui? Para defender o interesse público. Esse contrato que a gente pede uma revisão por meio de uma CPI, nada mais é que para defender o interesse público. É dinheiro privado. Não, é dinheiro público, é o nosso dinheiro. É o dinheiro de cada um cidadão aqui que está sendo usado para bancar esse contrato com a Minas Arena. E vocês ficam rindo. Não é motivo para achar graça. Quando o representante da Minas Arena mostra um valor absurdo, de 1 bilhão e 400 milhões de reais, que é dinheiro nosso, que está sendo usado para a reposição dessa obra que foi feita através desse contrato, né, da concessão da PPP, esse é dinheiro nosso que mensalmente está sendo retirado de escolas, hospitais, segurança pública, ou seja, inclusive nós temos números, gente. Até agora, se vocês analisarem dos 1 bilhão e 400 milhões de reais, se a gente fizer uma analogia básica com aquele Hospital do Barreiro, que é um hospital de grande porte, que custou aos cofres públicos 285 milhões de reais, quantos hospitais que nós já não poderíamos ter feito com esse dinheiro? Não é só futebol, é dinheiro público, é o dinheiro de cada contribuinte que vai lá e paga seus impostos, que se sacrifica. E outra coisa, a casa é pública. O Mineirão hoje ele não é acessível para quem realmente ele foi construído, que é o povo. Aqueles que não têm tantas condições. Eu tenho direito, tudo bem, mas aquela pessoa que também mora numa periferia, numa comunidade, também tem que ter o livre acesso à casa que é do povo. O Mineirão não é da Minas Arena. Esse contrato, ele precisa ser revisionado, inclusive, cláusulas que já foram citadas aqui pelo Sérgio, já foram citadas pelo professor Cleiton. Eu ainda acrescento a questão do equilíbrio econômico-financeiro desse contrato. Se até hoje já foram retornados para a Minas Arena, que lá atrás investiu, inclusive com financiamento público, 677 milhões. Hoje já estamos em 1 bilhão e 400. Até daqui 14 anos, quantos bilhões de dinheiro público serão repassados para essa concessão? A gente não tem que pensar só até hoje. São mais 13, 14 anos de contrato. Então, é difícil você hoje pensar apenas em futebol. Não é só futebol, é o dinheiro de quantos mil professores poderiam ser contratados com esse dinheiro. Se hoje você coloca uma base de um salário de R$3.000 por professor, quantos? Pois é, 2.350. Então, quantos professores poderiam ter sido contratados com esse dinheiro repassado por contrato de parceria público-privada? Então, assim, gente, é muita coisa. São hospitais, são professores, escolas, direito da sociedade que está sendo retirado para repasses de verbas públicas. Isso não pode continuar acontecendo. Então, cabe agora, inclusive, eu gostaria muito de direcionar um questionamento para o secretário do Estado e aqui o representante da AGE, como meu colega, né, advogado também, procurador, como que esse contrato chegou nesse estágio sem que não tivesse sido tomado nenhuma providência. Isso é interesse público. É o nosso dinheiro que está sendo usado. É o dinheiro, independente se é torcedor do Cruzeiro, do América, do Atlético, da Tombense, da Caldense, são mais de 20 milhões de mineiros que estão tendo o seu dinheiro desviado para poder ser gasto, pago para uma concessão de PPP. Então, vamos lá, cláusula 27, a partir da 27 vocês têm aí, ó, retomada pela questão do equilíbrio econômico-financeiro de um contrato. Isso todo mundo vê na imprensa o tempo inteiro acontecer. Hoje mesmo tem esse debate com as viações aqui de transporte em Belo Horizonte, que sempre estão sendo debatidas porque eles sempre solicitam o uso dessa cláusula. Vamos aqui restabelecer o equilíbrio econômico-financeiro do contrato. Por que na concessão da PPP com a Minas Arena do governo, procurador e secretário, por que isso ainda não foi feito? Não é normal esse repasse de verba pública mensal, 10 milhões, 4 milhões, gente, é muito dinheiro.
Quantos bilhões de reais? Se a gente hoje está em 1,4 bi, mas daqui 14 anos quanto? 4 bilhões? Quantos hospitais serão negligenciados para a população? Quantos professores, quantas escolas? Nossa segurança pública. Então, por que que o Estado está ainda inerte com relação a esse desequilíbrio que está comprovado? Não vou entrar aqui em questões de possíveis fraudes, possíveis desvios, além do desvio de finalidade, que hoje seria o futebol, mas falando a questão de horário público, porque acho que as pessoas estão focando em futebol exatamente porque isso está prejudicando o futebol, mas além disso, a verba pública, o dano ao erário público, que já passou, não volta mais, mas daqui para frente, o que a gente vai poder fazer para parar essa sangria de recurso público? Isso tem que parar uma hora ou outra. E aí a gente chama aqui os representantes do atual governador, do Robeu Zema, que estão aqui, secretário, procurador aqui da GE, porque para Minas Arena está muito confortável, como muito bem falou um deputado, só que do ponto de vista jurídico, vocês têm todos os motivos, todos os fundamentos plausíveis para se pedir essa revisão e até mesmo, como já falou que o professor Cleiton, tem campação, a rescisão, N motivos para a retomada desse poder de conceder, de administrar o Mineirão, ou até mesmo chamar aqui outras pessoas mais competentes e menos onerosas para o Estado e para o nosso dinheiro público ser usado. E que, principalmente, volte para nós o que é a finalidade do Mineirão, que hoje não está sendo respeitada. Essa é apenas uma das cláusulas que vocês estão discutindo aqui. Se atenham a todas as demais cláusulas da concessão PPP. Não é apenas a questão de garantir 66 datas para o futebol. É o uso da nossa verba pública, do nosso dinheiro. Então, o Estado, aqui, procurador e secretário, o que o Estado efetivamente vai fazer. E outra coisa, através da CPI, nós poderemos, inclusive, analisar, desde o momento da concessão desse contrato, esse desenrolar cronológico desses 13, quase 14 anos aí de contrato, e tudo que foi feito com a verba pública, porque quem fiscalizou? Não existe um comitê. Quem fiscalizou esse dinheiro? Cadê o Ministério Público, que hoje não está aqui para dar um parecer? Cadê aqui o Tribunal de Contas? Cadê as pessoas responsáveis por fiscalizar e nos representar na sociedade, além de vocês, deputados? Porque vocês são uma parte da representação, vocês foram eleitos por mais de 20 milhões de mineiros, mas também tem o Ministério Público, temos aqui, né, a AGE, que representa o Estado, temos também várias outras entidades que têm que participar. Então, aqui, não é só torcedor que está aqui, tá? Aqui é a representação da sociedade mineira, aqui é cada contribuinte que paga seus impostos devidamente e eleitores que elegeram vocês representando, aqui que estão nos representando, para que esses absurdos não permaneçam. Então, a minha pergunta fica para eles e obrigada pelo tempo. Conceda a palavra a Felipe Iques. Torcedor. Primeiramente, boa tarde para todo mundo que está aqui, todo mundo que sofre com o descaso do Mineirão aqui em primeiro plano. Boa tarde a todos que estão aí na bancada. Antes de começar a minha fala, o Samuel falou sobre a segurança do Mineirão. A gente não pode esquecer do Eros, diretor da Pavilhão, que foi assassinado pelos seguranças do Mineirão e até hoje nada foi resolvido. Então, a gente já tem uma falácia na sua frase, Samuel. Desculpa discordar de você, mas enquanto os responsáveis não forem punidos pela morte de um torcedor, você não pode falar de segurança dentro do Mineirão. Segundo, a gente fala muito sobre história e sobre legado. Nada seria do Mineirão sem o legado, e é o que a gente está discutindo hoje. Em 66, a gente teve Dirceu Lopes, Palinha, Tostão, Joãozinho e vários outros, balançando as redes do Mineirão por 6 vezes no Santos de Pelé. Isso é um legado. A gente teve o gol do Elivelton, depois correndo pela geral do Mineirão, antiga geral, dando o título da Libertadores em 97. Isso é legado. A gente teve a falta do Giovani contra o São Paulo, nos dando o título da Copa do Brasil. Isso é legado. Legado não se faz com show de Gustavo Lima, não se faz com show de Skank. A gente não lembra o último show que teve no fim de semana dentro do Mineirão. Isso fica para a história. E aí a gente tem que escrever legados aqui. Vocês têm o poder hoje de escrever um novo legado para o do Mineirão. O legado que os seus filhos vão poder chegar num estádio de futebol e ver o time, seja Cruzeiro, América, o time do Lourdes, jogar lá dentro. Isso é o legado. Vocês têm que escolher hoje
Qual legado vocês querem deixar? Porque o nosso aqui como torcedor é ter o Mineirão como o nosso espetáculo. O show que a gente quer ver é da bateria, é das torcidas e dos jogadores dentro das 4 linhas. Obrigado. Essa a palavra Alisson Vieira Cares, empresário. Pessoal, boa tarde a todos. Representantes na mesa, Sérgio, Gabriel. Ô Samuel, eu achei sua apresentação muito bonita, mas muito incoerente. Porque você fala que cumpriu prazos, você fala que respeitou o orçamento, isso é obrigação, isso não é mérito não. Então a gente não pode inverter os valores, né? Falar de honestidade é falar de obrigação. Mas você trouxe alguns dados que são importantes. Por exemplo, com 55 eventos de futebol em 2022, você teve 80% da arrecadação. Como que uma empresa dessa é eficiente fazendo esse movimento contrário ao futebol em 2023? Sabe o que isso vai acarretar para o Estado? Maior desembolso para a Minas Arena para repor o dinheiro da obra. Ou seja, o dano erário que a Anália falou muito bem, ele vai ser ainda maior. Porque se tem que repor este valor e você está priorizando o show, que é muito menos rentável que futebol, automaticamente está tendo uma inversão de valores e uma inversão da função social, igual vários aqui falaram. Outro ponto importante, o Gabriel trouxe aqui o seguinte, o Cruzeiro traz um novo operador para a Arena, melhora a eficiência, diminui o repasse e garante a mesma verba. Sabe o que a Minas Arena fez? Detalhe, Minas Arena, gestão de instalações esportivas. Essa é a razão social dessa empresa. Olha que ironia. Sabe o que foi feito? Foi negado. Então, quando a gente quer trazer uma operação mais eficiente e menos onerosa para o governo, isso foi desconstruído, isso não teve evolução e a gente não teve resposta. O interesse dessas pessoas, o lazer, o Sérgio falou de alguns direitos e lazer é um direito fundamental, não está sendo respeitado. Então, o que eu proponho façam a devida fiscalização, façam a instalação e instauração da CPI. Em paralelo, secretário Pedro Bruno, lembre do erário que está sendo prejudicado e lembre de um outro dado que ele trouxe, que em 2019, 688 milhões foram movimentados na economia com o Mineirão e destes, quase 500 milhões foram oriundos do futebol. E aí, neste momento, a Minas Arena está transformando o Mineirão numa casa de espetáculos. Então, está prejudicando o erário, está prejudicando a economia, está prejudicando a sociedade de Minas. Revejam a posição, revejam o contrato, isso com a maior urgência possível. O povo mineiro precisa disso. Aos representantes do time de Vespasiano, eu só quero lembrar uma coisa. Teve um presidente também que falou que a Minas Arena extorquia de vocês e por isso vocês saíram de lá. Então, assim, essa conversa de cordialidade está muito mais ligada à proximidade clubística de vocês, ok? Boa tarde a todos, um abraço. Geraldo Leon Lara Guimarães. Só um minuto, senhor presidente. Pela ordem, eu não fiz a minha inscrição, mas eu gostaria de dar uma palavrinha de 1 minuto. Meu nome é Tatiana Bicalho, eu sou advogada também. Estou acompanhando a comissão. Vossa Excelência podia guardar, já tem um orador. É só porque, só para complementar a fala do colega Alisson, que eu acho que o que é mais importante que a gente tem que levar isso aqui e repensar. Os senhores, enquanto deputados, a gente não está aqui para colocar a sujeira debaixo do tapete. A gente está aqui para defender os interesses do povo. Não é só os interesses do Cruzeiro. Os interesses do Cruzeiro importam para a gente, enquanto torcedor do Cruzeiro? Importa. Mas a gente não pode ser conivente e parcial. O deputado, me esqueci o nome dele, ele já não está aqui para agora. Para mim, desculpa, mesmo sendo cruzeirense, ele está sendo parcial. Porque a gente tem fatos e provas suficientes que o contrato é lesivo. A gente precisa da aprovação dessa casa para seguir com essa CPI.
A gente tem mais do que provas para que isso aconteça. Então, a gente precisa do apoio dos senhores. Somente os senhores, nesse momento, podem fazer com que essa CPI seja instaurada. E a gente conta com a colaboração de vocês. A gente não pode permitir que a torcida do Cruzeiro, a torcida do América, a torcida lá do outro lado seja prejudicada. Desculpa pela interrupção do colega, eu agradeço, né? Mas eu estou aqui não só como advogada, mas como cruzeirense de nascimento. Obrigada. Geraldo Guimarães. Boa noite a todos. Cumprimento toda a mesa. Agradeço ao professor Cleiton a oportunidade de estar aqui. Eu quero me apresentar. Eu tenho 66 anos de idade. Tenho 47 anos que eu produzo shows em Minas Gerais. 47. Nesse momento, senhores, eu estou bloqueado por aquele senhor ali que me bloqueou de trabalhar no Mineirão. Por quê? Eu vou explicar para os senhores. Eu fui convidado em agosto do ano passado, com muitas felicidades, de produzir o último show do Skank no Mineirão. Eu conheço eles desde pequenos, recebi esse convite com muita honra. Só que quando iniciou setembro, senhores, eu fiz uma denúncia pública ao mercado de shows de Minas Gerais, que está aqui, denunciando 2 grandes picaretas, desculpe a expressão, do mercado de shows mineiros, que têm privilégios na Minas Arena. São 2 picaretas que aí eu fui reclamar com o senhor Samuel o fato deles serem picaretas, deverem milhões ao mercado mineiro de shows e continuam tendo datas na Minas Arena. E o mais importante, eles não respeitam as regras, eles já foram multados em mais de uns $500 mil pela Minas Arena. A Minas Arena demorou anos e se cobrou essas multas desses picaretas. A gente não sabe. Eu só sei que esse senhor, muito arrogante, senhor Samuel Floyd, que eu conheço já, e ele sabe quem eu sou muito bem, eu quero dizer para os senhores que é o seguinte: eu fui produtor, eu frequento o Mineirão, a antiga Dengue, desde que inaugurei o Mineirinho com o show. Eu inaugurei o Mineirinho, professor Cleiton, produzindo shows, entendeu? E eu frequentei a Dengue durante vários anos. Sérgio, você, por exemplo, desportista, eu me dirijo aos desportistas daqui. A Dengue lesava os clubes mineiros igual a Minas Arena lesa, porque ninguém controlava bilheterias da Dengue, ninguém controlava receitas. Eu já presenciei jogos lotados e ingressos aparecendo à vontade. Então, quer dizer, vamos agora tirar um pouco a hipocrisia do futebol, porque os clubes não administravam o Mineirão, eles não tinham nem controle de bilheteria, de portaria. Eu sou produtor de shows, que produzi os 2 shows do Paul McCartney no Mineirão, produzi Roger Waters, produzi mais de 15 shows internacionais no Mineirão. E quero dizer para os senhores, contar um caso aqui muito, muito importante. Quando o Mineirão começou a ser construído, em 2007, o então governador declarou em entrevistas, afirmando que entregaria a administração do Mineirão para os clubes. Está aqui no dia 19 de fevereiro de 2015, uma matéria do jornalista Chico Maia, que, aliás, eu invoco, ele me autorizou, porque ele tem no blog dele todas as colunas que ele fez, falando que o Aécio Neves disse que o Mineirão vai ser reformado e entregue ao Cruzeiro e Atlético para uma gestão, porque o Independência já era do América. No final, todos ficaram prejudicados. Foram jogar na Arena do Jacaré, tomando prejuízos. Um presidente virou senador, o outro virou não sei o quê do clube. Ou seja, as coisas estão muito erradas há muito tempo, né? Aí veio, realmente, em 2007, o nosso governador recebe do Ricardo Teixeira, dizendo que ia reformar o Mineirão, que o Mineirão ia receber a Copa. Ok. Então ele declarou isso. Para mim, como desportistas, ficou isso. E como empresário de shows, eu quero dizer para os senhores que nós fizemos vários planejamentos pensando na gestão do Cruzeiro e Atlético. Olha que maravilha. Eu tenho um projeto lá dos Rolling Stones no Mineirão. E o que eu pensei? Poxa, o Cruzeiro e Atlético faz a gestão, muito mais fácil a gente administrar. A torcida do Cruzeiro recebe 10 mil ingressos com desconto. A do Atlético recebe tantos ingressos. A gente teria uma harmonia para produzir grandes shows com os clubes, que é quem tem que realmente gerir as receitas do Mineirão.
A receita do clube. Eu tenho matérias aqui, senhores deputados, que é o seguinte: Minas Arena tem desconto no repasse e pressão por lucros. Esses quadros que foram mostrados aí, senhores, já estão aqui desde 2015. Ao mesmo tempo, está aqui também que a Assembleia Legislativa de Minas Gerais já tinha aprovado, há não sei há quantos anos atrás, está aqui dizendo também, ó, Assembleia Legislativa, 13 de novembro de 2014, está aqui, senhores. Ou seja, eu fico indignado, sim, eu estou indignado. A partir do momento que eu fui bloqueado, eu mais do que ninguém, como desportistas, e cruzeirense, sim, também, entendeu? Porque eu estive esse final de semana, quero dizer, com algumas pessoas de famílias tradicionais do Cruzeiro. E eu disse a eles, o Cruzeiro não pode, gente, nós não podemos fazer nada desordeiro. Nós temos que o Estado retomar o Mineirão e o Cruzeiro Esporte Clube se candidatar a essa gestão, entendeu? Isso é que nós temos que cuidar, que realmente a CPI evolua, porque aqui, olha, outra matéria... Por gentileza. Ué, conclua, por gentileza. Agora, por que me interromper agora? Estou interrompendo, estou pedindo para concluir. Como? Aqui, uma matéria de 2014, aqui, ó, a revista Época. Se os senhores quiserem conhecer, tá aqui, ó. A broa mais cara de Minas Gerais. Tá aqui, ó. Tá aqui, ó. Tá? Outra coisa que está aqui nos jornais, todos, que os senhores precisam se Mineirão arrecada mais com o Estado do que com o ingresso. Outra coisa que é importante para os senhores verem. Essa matéria aqui, por exemplo, senhores, é do dia de 11 de janeiro de 2015. Estado já repassou 255 milhões dos 677 previstos no teto do contrato. Ou seja, eu quero dizer o seguinte, o primeiro show do Paul McCartney, enquanto o Mineirão estava se desenvolvendo, nós estávamos negociando o Paul McCartney para inaugurar o Mineirão. O governo nos deu a data. Faltando 8 dias, nós tivemos a primeira experiência com o que virou a Minas Arena. Nós fomos lá para tentar começar a montar o Paul McCartney. O show era 4 de maio de 2013. A Minas Arena dificultando tudo. E eu quero dizer para os senhores uma frase que eu ouvi da diretoria da Minas Arena, que é emblemática para todos nós mineiros. Vocês não me peçam nada aqui do Mineirão, porque eu fiz o que o seu governador não deu conta. Isso eu ouvi, faltando 8 dias para nós abrirmos o Mineirão para produzir o Paul McCartney e o Mineirão criando a maior dificuldade. Passou o show do Paul McCartney, senhores, nós recebemos notas fiscais de cobranças que não estavam combinadas. A Minas Arena começou a querer cobrar coisas que não estavam porque o Estado nos deu a data para inaugurar o Paul McCartney, entendeu? Então eu queria deixar esse registro como cidadão, como produtor. É claro que o Mineirão, gente, a vida inteira é o espaço para eventos. Eu não estou aqui contra, eu só acho que é isso, tem que haver equilíbrio. E o que acontece é que não tem. A Minas Arena favorece, e outra coisa que eu quero dizer para os senhores, eles dão horários extras para fazer shows lá dentro que não deveriam. Por quê? Quando eles liberam as datas para o show terminar às 3 horas da manhã lá dentro, é óbvio que o público, com a adrenalina toda, vai para a região da Pampulha e vai fazer confusões na vizinhança. Por quê? Porque o show acaba 3 horas da manhã, porque eles liberam. Exatamente isso aí. Então, eu estou aqui para reforçar que a CPI tem que sair, voltar para o Estado. Chega de hipocrisia. Eu espero que essa casa realmente cumpra com os mineiros a sua obrigação, que é de cuidar do bem público. Não preciso dizer mais nada. O Mineirão é do povo. E que o Cruzeiro consiga tomar conta e fazer uma gestão. Porque, graças, eu aplaudo os atleticanos. Aplaudo. Por quê? Construíram o seu estádio. Não. Eles construíram o seu estádio. Agora, a Toca 3 é o Cruzeiro no Mineirão. Muito obrigado. Rosália Martins. Ô, vai, Raposo.
Esse rapaz trouxe o Paul McCartney. Como é que é? Paul McCartney? A palavra. Trouxe, Mineirão, esse cara é poderoso. Mas sabe que ele é cruzeirense e tal, mas o interesse dele, será que é porque ele foi cancelado dos shows? Porque se ele tivesse a possibilidade de fazer shows até hoje, ele estaria fazendo, né, velho? Com certeza, né, João? É, tem. Cruzeirense, mas é essa questão também, né? Mas ele é empresário, né? Mas assim, contanto que ele existe. Eu queria falar, deputado, deixa eu ver, só que mulheres amam conversar essa mulher, hein? Eu tô cansado, cara. Futebol. Eu, há 26 anos, frequento o estádio Magalhães Pinto, o Mineirão. Eu tenho orgulho de levar a minha filha, que hoje com 19 anos, desde os 6 anos, frequenta o estádio Mineirão. Hoje, precisou de torcedores, pessoas comuns, se reunir para exigir um direito que é de todo mundo. Aqui a gente não está falando de Cruzeiro, de Atlético, de América, eu não estou falando de lado político, a gente está falando de interesse público, de dinheiro público. Quando se começou o assunto dessa CPI, houve-se burburinhos aí falando que, porque a bancada de tal lado que assinou mais. Gente, não interessa. Desculpa, mas não interessa. Eu, como mãe, como torcedora do Maior de Minas, eu exijo que o meu dinheiro seja destinado de forma correta. A gente não é contra ter shows no Mineirão. A gente não é contra. A gente sabe que ali gera empregos, gera renda, gera muitas coisas benéficas para a cidade e para o Estado. Mas que o futebol, que é tão tradicional, seja respeitado. Quantas e quantas vezes o Mineirão virou capa de jornais mundo afora por coisas boas e por coisas ruins, como o 7-1, por exemplo? Foi muitas vezes. A gente não está falando só de dinheiro público jogado fora, a gente está falando da nossa história. De um bem que eu moro a 5 quilômetros dele, eu vou a pé, com o maior gosto. Daqui 10 anos, daqui 20 anos, daqui 30 anos, qual que vai ser a história que eu vou contar para os meus netos, para a minha filha que frequenta o Mineirão? Sabe por quê? Porque aqui tem vários Pablitos, aqui tem várias Salomés, aqui tem várias Iris Ávila, que não estão mais entre a gente para fazer isso aqui. Mas eu, o Felipe, a Anália, o Alisson e tantos outros, somos 10 milhões de cruzeirenses que estamos exigindo uma resposta. E 20 milhões de mineiros. Nós exigimos uma resposta. Eu quero a minha casa de volta. Eu quero ir domingo, senhor Samuel Lloyd, no futebol do Cruzeiro. Eu quero colocar 62 mil torcedores, como eu fui o ano passado, em todos os jogos do Cruzeiro. Todos, sem exceção. Como eu faço há 26 anos. Eu gostaria que o senhor respeitasse o futebol mineiro. Que contra a regra de muitos, nós quebramos o eixo por muito tempo. Minas Gerais põe em evidência no futebol nacional e americano por muito tempo. Tiramos São Paulo e o Rio de Janeiro durante muito tempo. Nós colocamos Minas Gerais em foco. E é isso que a gente está exigindo do senhor. Eu não o conheço, nunca vi pessoalmente. Eu conheço várias pessoas aqui pessoalmente, mas eu não conheço. Eu não tenho nada contra o senhor pessoalmente. Mas sobre a sua gestão, eu tenho. E como mãe, contribuinte, pagadora de impostos, como torcedora do Maior de Minas, eu exijo uma CPI contra a sua empresa. Hoje. Obrigada. Concedo a palavra ao senhor Pedro Bruno Barros de Souza, secretário da Secretaria de Estado de Infraestrutura e Mobilidade, SENFRA. Eu queria, de maneira muito breve aqui, primeiro, agradecer a oportunidade de estar aqui e poder contribuir para esse debate. Eu queria dizer que o papel do Estado é resguardar o interesse público acima de tudo. Nesse sentido, a gente já agendou, dia 20 de abril, fizemos a convocação na sexta-feira, foram indicados, pelo Clube América Mineiro, o Dr. Ricardo Afonso, Henrique Saliba como representantes na reunião, pelo Atlético, o André Lamonier, pelo Cruzeiro, o Alexandre Cobra e o Henrique Ambrosini,
pela Federação Mineira, o Leonardo Carvalho, Daniel Las Casas, e pela CBF. E eu conto com o apoio de todos. Aqui, o deputado trouxe aqui, né, a sugestão já acatada de ter a representação fundamental da Assembleia na reunião do dia 20. Então, deputado Cleito, na sua pessoa aqui, eu reforço o convite para que os deputados que representam o povo estejam presentes. Reforço aqui, né, os clubes aqui. Então, diretoria do Cruzeiro, e aí eu saúdo o Gabriel e a reunião que tivemos na sexta-feira, a pedido do Cruzeiro, quando foi trazida essa situação ao meu conhecimento e determinei o agendamento da reunião. Então, eu saúdo um movimento muito positivo de profissionalização da gestão dos clubes, né? E eu, na pessoa do Gabriel aqui, eu reforço o convite para que os clubes apresentem o calendário dos 66 jogos em conjunto com a federação, porque nós vamos exercer a prerrogativa do contrato, que é assegurar os 66 jogos no Mineirão. Então, esse é o compromisso da reunião do dia 20. Agradeço mais uma vez aqui a oportunidade. Obrigado. Eu sou Cruzeiro, sou ex-campeão da Copa do Brasil, sou tetracampeão brasileiro, Libertadores, só eu que tenho bi. Meu coração é Cruzeiro.